Bom dia, crianças do primeiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de geografia com a professora Lana Ferreira, tá bom? Então, hoje, dia 3 de dezembro, vamos iniciar nossa aula de geografia com o conteúdo os modos e situação de vida das crianças em diferentes lugares de Teresina. Então, vamos ver em nossa região, nossa localidade, como são os locais de convivência. Escola, moradia, áreas de lazer. A habilidade a ser trabalhada hoje na nossa aula será isso. Será descrever características percebidas em seus lugares de vivência, como a moradia, a escola, etc., através de pesquisas de campo. Vamos lá? Vamos começar falando dos tipos de moradias. A moradia que é tão importante na vida das pessoas, que serve para nos protegermos, descansarmos, nos acolhermos, nos protegermos dos fenômenos da natureza, sol, chuva, vento, não é? Então, vamos falar desta moradia. Em algumas localidades da nossa cidade, percebemos que existe onde algumas crianças podem morar. Em algumas regiões da nossa cidade, existem essas moradias mais simples, com poucos cômodos, pequena. Então, muitas crianças da nossa cidade vivem nesses tipos de moradias, nesses conjuntos habitacionais, tá? Nesses cômodos dessas moradias, temos uma sala, uma cozinha, um banheiro, 2 quartos. São poucos cômodos. Também existe na nossa região crianças que vivem nessas moradias também, em apartamento, nessa moradia verticalizada, nesse edifício verticalizado, onde vivem várias famílias no mesmo local. Esses prédios, esses apartamentos, dá para viver muitas famílias, muitas crianças. Então, esse tipo de edifício verticalizado é justamente para suprir a necessidade dos moradores com conforto em um pequeno espaço feito para a moradia de várias pessoas. Então, para isso, precisa se verticalizar, precisa fazer moradias, levantadas para abrigar todos que precisam viver nessa localidade. Então, é para isso que existem esses prédios, essas edificações. Também na nossa cidade, na nossa região, temos esse tipo de moradia também. Ela já é murada, ela possui um muro ao redor da casa. Aí, dessa forma, já temos um terraço, que é uma área externa na frente da casa. Tem os corredores, que é uma área que fica do lado já nas laterais da casa. Tem o quintal, que fica no fundo da casa, na parte de trás da casa. Então, o muro, ele oferece esses espaços do terraço, do quintal, dos corredores. Nessas casas que vemos aqui, nessas moradias, elas já são um pouco maiores do que aquelas outras. Existem mais cômodos, não mais 2, mais 3, 4. Os espaços são maiores também. É o que nós vemos de moradia na nossa região. Outros tipos de moradias são essas casas de andar, que é chamada de sobrado. Então, o sobrado, ele é um tipo de moradia que possui andar, que é o andar térreo e os outros andares. O sobrado, ele tem 2 andares ou mais. São cômodos, tem muitos cômodos nesse tipo de moradia. É mais espaçosa, pode ser também mais espaçosa.
dá para abrigar mais pessoas na família. Então, é esse tipo de moradia também que existe na nossa região, onde também vivem crianças. Tem a área também, pode ser murada, né, nessas casas de sobrado, pode ser murado também, podendo ter terraço, o quintal, os corredores. Temos também aqui, nós estamos vendo claramente, a exposição da área externa da casa, que é o terraço, que é a área da frente da casa. Então, do lado de trás da casa vem o quintal. Aqui nas laterais da casa são os corredores. Então, aqui é para vocês verem o que é o terraço, que é essa área livre, essa área externa da casa, que fica na frente da casa. Esse terraço, ele pode ser coberto ou não. Aqui no caso, ele não é coberto, ele é bem livre, tá? Ao ar livre. Já esse corredor aqui, que é a lateral da casa, ele já é coberto, ele já é telhado, mas não precisa ser assim, pode ser também ao ar livre, como aqui no terraço da frente. Então, nós estamos vendo as características de algumas moradias da nossa região. Temos também aqui o corredor, um exemplo de um corredor, que é a parte lateral de uma casa, o espaço que fica na lateral de uma casa, tá bom? É o corredor. Como vocês estão vendo aqui, ele é ao ar livre, ele não está coberto, não tem cobertura. Então, isso são exemplos de moradias, características, descrições. Também temos esse outro tipo de moradia, onde crianças vivem. Esses apartamentos, eles têm mais espaço, oferecem um pouco mais de conforto, como vimos aqui. Vivem crianças nesses locais, muitas famílias nesse espaço onde fica essa edificação. Então, todos eles têm um mesmo formato, do jeito que os cômodos são distribuídos em um apartamento, é da mesma forma em todos os outros, eles têm essa igualdade na moradia deles. Então, essa é a descrição do tipo de moradia, o apartamento, como nós estamos vendo aqui, nesse prédio, nessa edificação. Nós também temos um outro tipo de moradia, que são moradias mais, vamos dizer, mais sofisticadas, possuem mais elementos, elas são bem mais espaçosas, elas são moradias de alto padrão. Crianças vivem nessas localidades também aqui da nossa região. São sobrados, tem andares, tem o térreo e tem o andar de cima, sobrado, como vocês estão vendo aqui. Tem a garagem, o terraço, que é a área da frente, quintal, que é a área de trás, corredores nas laterais. Então, existem essas moradias também aqui na nossa cidade. Aqui também outros tipos de moradia de alto padrão, onde crianças também vivem nessas localidades. Vemos aqui, essas são moradias que fazem parte de um condomínio, que é um local de várias moradias, várias casas juntas. Eles possuem uma forte segurança. Então, é bem seguro nesses locais, possuem conforto, como vocês estão vendo aqui, áreas de lazer. Então, aqui, ó, são algumas casas de condomínios da nossa localidade também, bem espaçosas, grandes, podem acomodar vários integrantes de uma família nesse local. Possui a piscina, eles têm uma estrutura bem mais arrojada, bem mais trabalhada, como vocês estão vendo aqui. Também são moradias de alto padrão. Aqui também outros exemplos de condomínios que crianças vivem na nossa região. Vemos aqui várias habitações. Temos essa, aqui atrás, aqui também.
Então, tudo isso aqui são habitações localizadas em condomínios, que é um tipo de moradia, né? Como já foi falado, o condomínio é um local onde ficam várias casas, todas elas tendo a mesma estrutura como num apartamento e várias famílias vivem nesse local. E também aqui um outro exemplo de moradias em condomínios, tá bom? Como vocês vemos aqui também faz parte de uma casa de alto padrão, bem sofisticada, grande, muitos cômodos, bem espaçosa, tá bom? Então aqui pode abrigar de 4 cômodos, 4 quartos para frente, podem ter mais de uma sala, 2 salas. Então varia muito do tamanho da moradia. O tamanho da moradia também influi muito na quantidade de cômodos. Quanto maior a moradia, certamente mais cômodos terão nessa moradia. Aqui também temos esses edifícios, esses prédios, que também as crianças moram nesses locais da nossa região. Vocês estão vendo aqui, elas são bem grandes, são bem maiores do que aqueles outros apartamentos. É uma moradia verticalizada, o prédio, onde habitam várias famílias nesse mesmo lugar. Vocês podem observar que ele é bem extenso, tem vários cômodos. Então, na área térrea desses prédios, desses apartamentos, temos aqui também uma estrutura, piscina, uma área de lazer para os moradores. Então, essa é a descrição desse tipo de moradia, esses prédios, esses apartamentos. E agora nós vamos falar dos tipos de escolas. As escolas que têm como função fornecer o conhecimento, a aprendizagem, habilidades para os estudantes, para as crianças. Então, vemos aqui escolas da nossa região, escolas públicas, que elas são extensas, elas são grandes, elas conseguem abranger bem os estudantes. Vemos aqui que ela possui as adequações necessárias para o conforto do estudante, para a aprendizagem da criança. Escolas amplas, que têm muitos cômodos dentro dela também. Aqui são exemplos também de escolas privadas da nossa cidade, que também são bem amplas, são grandes, como vocês estão observando aqui, que é para fornecer adequar a toda a necessidade do aluno que ele necessita. Também temos mais escolas, mais tipos de escolas, podendo ser de sobrado também, de andares, não só escolas térreas, mas também escolas com sobrado de andar, como vocês estão vendo aqui. Uma escola pública de sobrado, que ela também é grande, ela é ampla, ela é bem estruturada, e uma escola particular também, que é de sobrado, tem mais de um andar, ela é bem ampla também, bem espaçosa para poder fornecer um bom desenvolvimento do aluno nessa instituição, nesse local. Agora também nós vamos falar de um outro tipo de estrutura na nossa região, na nossa cidade, que são as áreas de lazer. Essas estruturas, elas são muito importantes. Elas existem na nossa cidade para poder trazer conforto aos moradores dessa região, onde ela pode fornecer o lazer, o esporte, a cultura também, ela pode ser desenvolvida através de eventos nesses locais, nessas áreas de lazer, que são as praças públicas, os centros esportivos, como vemos aqui, onde crianças, adultos, jovens praticam esportes, cultura, danças. Então, lazer, brincam. Então, essas praças, elas oferecem esse tipo de atividade. Também, não só as praças públicas, elas servem para
a que os moradores possam apreciar mais a natureza. Elas geralmente são arborizadas, possuem vegetações para poder fornecer um ar mais puro, uma qualidade de vida mais saudável para os moradores. Então, é por isso que existem essas áreas de lazer, essas praças públicas. Aqui temos um centro esportivo, que fica localizado também na nossa cidade, onde aqui são praticados vários esportes, jogos, caminhada, atividade física, dança. As crianças brincam muito nesses locais. Então, é um local que serve para socialização entre as pessoas. Os moradores passam a ter mais contato uns com os outros nesses locais, onde eles podem conversar, onde eles podem contemplar a natureza, praticar atividades físicas, enfim. É muito importante e necessário ter essa estrutura em nossa cidade. Em uma cidade, em qualquer cidade, na verdade. Aqui temos os parques, que também são bem importantes. Nesses parques, as crianças com a sua família fazem piqueniques, elas podem brincar, passear, apreciar a natureza também, estar em contato direto com a vegetação, respirar um ar puro também. Então, os parques, eles também podem fornecer saúde para os visitantes, os moradores dessa região. Então, é muito interessante também conhecê-los, esses locais, poder ficar mais tempo, passar mais dias nesses locais, durar mais tempinho aqui, é muito importante para a qualidade de vida, tá? Diante desse meio social que vivemos, de muito estudo, muito trabalho, muita correria. É muito bom passar um tempinho nesses locais para desestressar, descansar, praticar uma atividade física, uma brincadeira. É muito interessante. Também temos aqui um outro tipo de área de lazer da nossa cidade, que ele possui também onde pode praticar atividades físicas, jogos, caminhada, andar de bicicleta. Bom, enfim, várias coisas. Tem muita cultura, apresentações de eventos culturais, teatro, dança. As crianças podem brincar, se divertir, os pais podem descansar um pouco, conversar, ver amigos. Então, aqui é um momento de socialização, é um ambiente que proporciona socialização, qualidade de vida, atividade física, contato com a natureza. Também é uma outra área de lazer bem conhecida da nossa cidade. Aqui, quando moradores não moram tão próximos dessas praças, desses parques, desses centros esportivos, como, por exemplo, algumas pessoas moram em apartamentos, em prédios, em condomínios um pouco distante desses locais. Esses condomínios, esses apartamentos, esses prédios, eles também oferecem uma área de lazer para os seus moradores. Como nós vemos aqui, esse playground, esses brinquedos, fazem parte de condomínios, de prédios, que é para a área de lazer das crianças, dos moradores. Então, é muito importante e deve existir esse momento de lazer, onde as pessoas precisam descansar, precisam conversar, se desestressar, fazer uma atividade física, brincar, como vocês estão vendo aqui. E agora, criançada, vamos começar as nossas atividades, tá bem? Vamos pôr em prática o que aprendemos. Vamos lá? Então, aqui diz: observe o desenho dos cômodos de uma casa e faça o que se pede. Bom, vamos observar essa casa. Aqui nós podemos perceber que é uma casa de sobrado, porque ela tem tanto cômodos no térreo, como cômodos no andar de cima também. Ela tem um andar, tá? E podemos observar que no térreo existem alguns cômodos, tá? Como vocês estão observando aqui.
Esses 3 cômodos existem no térreo. E esses outros 3 cômodos existem no andar de cima. E ainda tem mais um cômodo aqui, então ela tem o quê? 2 andares, não é? Então tem o térreo e mais 2 andares. Então, essa casa de sobrado, essa moradia, nós vamos observar aqui bem cada imagem. E agora vamos fazer o que se pede. Aqui diz, circule de verde o local onde você toma banho. Então, onde é que a gente toma banho? Exatamente, é no banheiro. E onde é que ele está localizado aqui nessa casa, nessa moradia? Vamos circular de verde. Exatamente, ela está localizada aqui. Vemos uma pia, um vaso sanitário, o espelho, a banheira. Com certeza deve ter o chuveiro também. Então, é o banheiro. Agora, circule de vermelho os cômodos onde você dorme. Onde é que a gente dorme? Exatamente, nós dormimos no quarto. Onde é que está o quarto aqui, nesta moradia? Isso, nós temos aqui, ó, o quarto. Vamos circular de vermelho. Então, aqui temos a caminha, travesseiro, não é? Cabeceira. Então, aqui é o quarto. Agora, circule de preto o lugar onde fazemos a comida. Onde é que se faz a comida? Muito bem, é na cozinha. Onde é que está a cozinha aqui, situada nessa moradia? Vamos ver? Muito bem, ela se encontra aqui, ó, mesa, fogão, geladeira, armário. Então, é a cozinha, circular de preto. E no último cômodo que nós vamos circular de amarelo, é a parte da casa onde assistimos televisão. Onde é que nós assistimos televisão? Onde é que tem uma TV que pode, onde a família toda pode assistir juntas? Podem assistir juntas? Isso, na sala. A família toda pode assistir a TV na sala. Então, vamos circular de amarelo. Temos aqui um sofá. Então, muito bem. Próximo. A casa é o lugar onde habitamos e nos protegemos dos fenômenos da natureza. Observe essa representação abaixo e responda. Então, letra A, vamos observar aqui os cômodos. Vamos observar bem os cômodos. Vemos que a entrada da casa, ela começa aqui, a entrada da casa. Aí nós temos aqui outro cômodo. Muito bem. Observar bem os cômodos para depois responder. Então, vamos lá. Quantos cômodos tem na casa? Vamos ver? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 repartições. Temos 5 cômodos nessa casa. Letra B. Que cômodos são esses? Então, vamos observar de novo direitinho. Nós temos aqui cadeira, nós temos aqui uma TV na mesa. Muito bem, temos um sofá, fotos. Então, aqui também nós temos temos mesa com pratos, que deve ser um local também para alimentação. Então, nós temos aqui também um outro cômodo. Então, aqui nós vemos geladeira aqui nesse cômodo, um fogão. Aqui nós vemos um vaso sanitário, uma pia, torneira, banheira, chuveiro, muito bem. Então, vamos lá. Que cômodos são esses? Nós temos aqui também, ó, vamos observarmos bem, temos um sapato, bolsas, roupas aqui dispersas. E aí, que cômodos são esses? Então, nós temos sala, nós temos cozinha, banheiro, quarto e um closet, não é? Um closet, muito bem. Então, aqui é um quarto, tá? Letra C. Você acha que nessa casa mora muitas pessoas ou não? Bom, observando essa casa, que ela tem apenas um quarto, como vocês estão vendo,
Será que mora muita gente aí? Não. Porque se ela só tem apenas um quarto para dormir, não tem como ter muitas pessoas. Podem ter uma ou duas pessoas, um casal morando nesse local, não é? Então, exatamente. Não, pois na casa só tem um quarto, o que indica morar uma ou duas pessoas, não é mesmo? Então, vamos lá. Observe as imagens a seguir e ligue-as à sua função. Então, temos aqui a imagem de algumas imagens e nós vamos ligá-las à sua função. Vamos lá. Local onde moramos e nos protegemos dos fenômenos da natureza, sol, chuva e vento. Então, que local é esse? Será que é na escola onde nós moramos? Na casa ou numa praça? Muito bem, é na casa. Lugar onde aprendemos sobre diversos conhecimentos coletivamente. Isso mesmo, é na escola. Muito bem. Lugar de lazer onde podemos nos divertir, socializar, fazer novas amizades. Isso mesmo, é na praça, nas áreas de lazer, playground, não é? Conhecemos novos coleguinhas na hora dessa brincadeira. E aqui temos a última parte da atividade que diz: a casa é um lugar onde habitamos, nos protegemos, relaxamos, etc. Marque com um X na moradia onde vivem várias famílias no mesmo local. Então, temos aqui uma casa térrea, temos aqui um sobrado, que é uma casa de andar, como nós aprendemos, que tem o térreo e o andar de cima, podendo ter dois andares ou mais, não é? Nós temos duas partes ou mais. Temos o prédio, que é essa moradia verticalizada. Então, qual delas vai nos responder a moradia onde vivem várias famílias no mesmo local? Será que é na casa, no sobrado ou no prédio? Muito bem. Como vemos aqui, olha só como é grande essa edificação. O prédio, ele abriga várias famílias em um mesmo local. Então, é ele sim. Marcar um X. Muito bem. Bom, agora vamos relembrar a nossa aula. Nós vimos sobre as diferentes moradias, escolas e áreas de lazer de vivência das crianças. Nós vimos as várias estruturas de moradias, das mais simples, com poucos cômodos, até as de alto padrão, muitos cômodos, bem espaçosas, não é? Também vimos as escolas da nossa região, que, embora públicas ou privadas, elas são grandes, elas são extensas, bem amplas, abrigam bem os estudantes, os funcionários, possuem muitos cômodos. Então, também nós vimos as áreas de lazer, que bem diversificadas, praças públicas, centros esportivos, os parques, que são fundamentais na nossa região, que serve para socializar as pessoas, os moradores, local onde se faz atividade física, se respira um ar mais puro, tem mais contato com a natureza. Então, isso que nós aprendemos na nossa aula de geografia hoje. Bem, crianças, agora estamos encerrando por hoje a nossa aula de geografia. Espero que todos vocês tenham aprendido sobre os tipos de moradia, como são essas estruturas, das mais simples até as mais amplas, bem mais estruturadas. E obrigada a todos pela participação. Continuem assim perseverando, estudando, tá bem? E semana que vem nós temos mais novidades na nossa aula de geografia. Então, um grande beijo e até lá!
crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula. Eu espero que você esteja aí acompanhando, né? Esteja sentadinho, concentrado para darmos início à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Suzana, do primeiro ano do ensino fundamental, e estou nessa aula para ministrar a aula de língua portuguesa. E hoje é dia 3 de dezembro de 2020, ó. Já está cheirando o Natal, né, gente? Estamos pertinho do Natal. Vamos direto para as nossas habilidades de hoje? Vamos ler frases curtas, com ritmo e entonação, relacionar elementos sonoros, sílaba, fonemas, partes de palavra com a sua representação escrita, identificar elementos de uma narrativa lida ou encurtada, incluindo personagens, principais enredos, tempo e espaço. Vamos reconhecer os contos tradicionais e as suas principais características, localizar informações explícitas em texto, inferir informações a partir do texto, inferência local ou de conhecimento prévio do assunto ou inferência global, aquele conhecimento que a gente tem de mundo. Vamos? Agenda de hoje: leitura e compreensão. Projeto O que não cabe no meu mundo, gênero textual, conto tradicional, estudo da letra T. A leitura de Leite, O que não cabe no meu mundo, nós vamos o quê? Dar continuidade à história do zoiudo que eu comecei ontem com vocês, lembram? Então vamos dar continuidade a essa história? Vamos lá! E foi assim que Zoiudo surgiu no mundo. Desde então, vive por aí, solto no vento, com seus poderes. Pode ficar miudinho, do tamanho de um cisco, e até, ó, desaparecer. Cair no olho de uma criança qualquer, e então começar uma plantação de invejas na cuca de suas vítimas. Esse Zoiudo... As pessoas infectadas pelo zoiudo podem assumir comportamentos estranhos, passam a reparar a vida dos outros mais do que a própria vida. Soltam a língua apenas para falar mal das coisas que elas mesmas não ganharam. Muito feio isso. Às vezes a coisa fica tão feia que elas chegam a quebrar, arriscar ou até a roubar. Ai, que horror! Tudo culpa da inveja que o zoiudo plantou e criou raízes muito profundas. Mas tem uma maneira de se livrar dessa contaminação. Pode até não parecer muito fácil no começo, mas é assim mesmo. Basta a pessoa começar a reparar em quantas coisas legais ela mesma possui, dando valor ao que é dela. Jamais precisará esticar os olhos para as coisas dos outros. Então, quando isso acontece, o zoiudo foge do mundo como se fosse um foguete e vai embora, carregando seus pesados olhos para outros lugares mais distantes. Então, gente, o que não cabe no meu mundo é a inveja. Não deixe que o zoiudo contamine você, certo? Não deixe esse cisquinho cair no seu olho para que você comece a invejar as coisas das pessoas, a não se contentar com o que você tem. Você deve se contentar sim com o que você tem, zelar pelaquilo que você tem e jamais invejar o que o outro tem. Dê valor àquilo que você possui. Seja seus brinquedos, seus amigos, as coisas de sua casa. Então, olha só o recadinho que a galerinha vai deixar aqui. Jamais podemos invejar o dom do outro recebido por Deus. Em vez disso, devemos nos alegrar pelo dom do irmão. Devemos compreender que o dom que falta em nós é completado pelo dom que existe no outro. A inveja nunca edifica, pelo contrário, mata o que você tem de melhor, certo? Então não inveje nada do outro, nem o talento, nem as coisas, nem o dom que cada um tem, porque cada um de nós somos únicos e verdadeiros. E aos olhos de Deus,
nós temos todos os nossos dons preservados. O que a gente tem de bom completa o outro. E nós, todo mundo junto, completa o mundo. Certo? Agora vamos continuar trabalhando o nosso gênero textual, conto tradicional. Vocês ouviram, né, ontem o conto tradicional, uma versão do conto tradicional da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Hoje nós vamos ouvir novamente a história Caixinhos Dourados e os Três Ursos, só que em uma outra versão, muito parecida com aquela, mas para a gente conseguir, né, entender que uma história ela pode ser contada de várias maneiras, mas com os mesmos objetivos, o mesmo conflito. Mas a gente usa outras linguagens, né, ou de uma outra forma. Vamos acompanhar comigo aqui a leitura? Ela vai ficar grandona aqui na tela para a gente acompanhar. E eu espero que você esteja bem aí, concentradinho, sentadinho e pode ler em voz alta, tá certo? Eu vou lendo e vocês vão lendo também e compreendendo o que está escrito, para que depois possamos interpretar o texto. Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Caixinhos Dourado era uma menina muito curiosa, que gostava de passear pela floresta. Um dia avistou de longe uma casinha. A menina se aproximou, mas não imaginou que ali morava o senhor urso, a dona ursa e o filhote ursinho. Ao ver que a casa estava fechada, espiou pela janela e viu que não havia ninguém. Ela conseguiu abrir a porta e entrou. Na sala havia uma mesa com 3 tigelas. A menina experimentou o mingau das 3 tigelas. Em seguida, ela sentou nas 3 cadeiras e quebrou a cadeira do bebê urso. Caixinhos Dourado foi até o quarto e deitou-se nas 3 camas, mas dormiu na cama do bebê urso. A família urso, que passeava pela floresta, resolveu voltar. Ao chegarem, logo perceberam que alguém estava na casa. As tigelas de mingau estavam mexidas e as cadeiras estavam desarrumadas. A cadeira do bebê estava quebrada. Foram para o quarto e o ursinho gritou logo: "Tem alguém dormindo na minha caminha." Com os gritos do ursinho, Caixinhos Dourados acordou muito assustada. Pulou da cama e, muito envergonhada, pediu desculpas e saiu correndo para casa. Muito bem. Vocês acompanharam, tentaram fazer a leitura em casa, viram o ritmo e a entonação dessa leitura, como é que nós devemos ler um texto? Pois é, os alunos do primeiro ano, que já estamos chegando no finalzinho das aulas, já precisam saber fazer esta leitura com ritmo e entonação, certo? Então, fiquem tentando em casa, lendo, busquem fazer leituras diárias. Todos os dias, a gente lendo um pouquinho, a gente aprende, tá certo? Então, quem ainda não está lendo assim com ritmo, deve continuar treinando bastante para aprender e até descobrir novas palavras. E hoje nós vamos descobrir também outras palavrinhas que não é do nosso uso cotidiano, mas que de vez em quando a gente usa quando a gente está fazendo essas leituras, ok? Então vamos ver aqui. O que esses contos possuem em comum com o conto de Caixinhos Dourado? Olha, nós temos ali Caixinhos Dourado. O que é que tem de comum? Aqui, ó, o lobo e os 7 cabritinhos, Peter Pan, os 3 porquinhos e o patinho feio. O que é que eles têm em comum? Vamos ver? Eles são contos tradicionais. Quantos contos a gente não conhece ao longo de nossa vida estudantil, nas nossas salas de aula, também com a mamãe, em casa. Às vezes a gente pede assim: "Mãe, lê um conto para mim dormir." E aí as mãezinhas e as professoras já sabem de cor e salteado as versões desses contos, né? Cada um que conta, às vezes, coloca algum elemento a mais, uma nova palavra, e a gente vai aprendendo, certo? Então, esses contos têm em comum com a Caixinhos Dourado
é que são contos tradicionais, ou seja, contos que a gente sempre escuta. E esses contos, gente, eles são passados de geração em geração. Vamos escrever o nome desses contos. Você me ajuda? Como é o nome desse conto aqui? O Lobo e os Sete Cabritinhos. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vamos lá? Olha, o Lobo e os Sete Cabritinhos. Temos a letra T, que é a letra que nós estamos estudando. Olha aqui ela em destaque. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vamos para o próximo. Vamos escrever aqui, ó, Peter Pan. Uma coisa que tem também aqui, em todos esses contos, a gente vai encontrar a letra T, sabia? Eles são contos tradicionais e todos eles têm a letra T. Olha aqui, ó, Peter Pan. E esse aqui, Os Três Porquinhos. Observe que nós temos também a letra T. Aqui, ó, Caixinhos Dourados, o conto que nós estamos trabalhando. Caixinhos Dourados e os Três Ursos. E aqui embaixo nós temos o queridíssimo Patinho Feio, né? Quem nunca ouviu a história do Patinho Feio? Certo? Vamos dar continuidade. Vamos mudando o som inicial da palavra pelo som da letra T. Vamos mudar, ó. Eu tenho aqui velha, aí eu vou tirar o V e vou colocar o T. Como é que vai ficar? Eu tirei o V, ó, e mudei pelo... Então, de velha passou a telha. Outra palavrinha aqui, coalha, coalha. Se a gente tirar o C, que o C tem esse som que já foi estudado, e mudar pelo som do T, nós vamos ter a palavra toalha. Agora eu tenho a palavra viro e eu vou mudar aqui o V, vou tirar o V e vou colocar o T, vou ficar com a palavra tiro. A palavra palha, eu vou substituir o P, retirar o P e colocar a letra T e eu vou ter a palavra talha. Agora, eu tirei o C da palavra cubo, cubo e coloquei o T. E eu fiquei com a palavra cubo. Muito bem. Agora eu tenho a palavra cinta e eu tirei o C e coloquei o T e vou ficar com a palavra tinta. Isso aí, criança. Agora a palavra é tinta. Agora nós vamos brincar um pouquinho, né? Porque ninguém merece só aula, 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 aula. Vamos brincar um pouquinho de caça-palavra. Esses contos aqui, ó, há muitos títulos de contos conhecidos com palavras que transmitem a ideia de pequeno, como no nosso conto Caixinhos Dourados. Agora nós vamos encontrar no diagrama, né, nesse caça-palavras, o nome desses contos, mais aqueles que estão dando a ideia de pequeno, pequeno. O Lobo Mau e os Sete Cabritinhos, por exemplo, cabritinhos, dá a ideia de pequeno, é cabrito, cabritinhos. Aqui nós temos soldadinho de chumbo, soldado, normal, palavra normal, soldado. Quando eu boto no diminutivo, eu vou ficar com a palavra soldadinho. E a palavra chapeuzinho vermelho. O normal é chapéu. O diminutivo é chapeuzinho. E aqui a palavra pato, normal, no diminutivo fica patinho. E os três porcos, que ficam os três porquinhos. Então, o que a gente vai encontrar aqui no Caça-Palavras? Olha só, a tela está bem grande aí para vocês. Tentem encontrar a palavra cabritinhos, soldadinho, chapeuzinho, patinho e porquinhos. Vamos lá? Vamos? Quem conseguiu encontrar? Eu já estou vendo um aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês, certo? Para vocês encontrarem.
Vou contar aqui na minha cabeça. Encontraram? Oh, que legal! Vamos ver? Tenho certeza que todo mundo achou. Vamos lá? A primeira palavrinha que eu encontrei foi chapeuzinho. Olha só, a palavra chapeuzinho estava bem aqui na primeira linha. Vamos ver qual foi a segunda palavrinha? Porquinhos. Quem encontrou a palavra porquinhos aí? Conseguiram encontrar? Vamos encontrar a próxima palavrinha. Cabritinhos. Olha só. E qual foi a próxima que a gente achou? Vamos lá? Soldadinho. Só falta uma. Quem está conseguindo enxergar aí a última palavrinha? Você encontrou, criança? A palavra patinho. Muito bem. Parabéns para quem conseguiu encontrar todas as palavras. Agora vamos interpretar o texto Caixinhos Dourados. Prestaram atenção na história? Uma outra versão da história? Muito bem, então vamos observar e responder. Como os ursos, essa habilidade que nós vamos fazer aqui, gente, é inferir informações dentro do texto. Não existem essas mesmas palavras do mesmo jeito lá dentro do texto, mas essa palavra nos transmite uma ideia dentro de todo o texto, nos transmite a ideia da história. Como os ursos perceberam que havia alguém na casa? Como foi que eles perceberam? Porque a casa estava arrumada? Porque a casa estava fechada? Ou porque a casa estava bagunçada? Por que foi? Tempo. Acabou o tempo. Porque a casa estava bagunçada. Estava bagunçada a mesa, estava bagunçada a sala, estava bagunçada as camas. Não existe esse nome. A casa estava bagunçada lá dentro do texto. Mas a ideia que o texto passa é de que eles encontraram a casa bagunçada. E isso, gente, é inferir informação. Próxima. A palavra curiosa, contida no texto, indica que Caixinhos Dourado era uma menina educada? Era uma menina muito tímida? Ou era uma menina bisbilhoteira? Tempo. Acabou o tempo. Ela era uma menina? Isso mesmo, ela era uma menina bisbilhoteira. E o que quer dizer bisbilhoteira? Aquela que invade, que entra, que mexe naquilo que não é para mexer. E você, criança, você é uma criança bisbilhoteira? Xereta? Fica xeretando nas casas alheias? Espero que não, gente. É muito feio a gente ser xereta, tá bom? Vamos lá? A menina saiu correndo da casa dos ursos. Por que ela saiu correndo da casa dos ursos? Porque ela ficou com muito medo? Porque ela ficou com raiva? Ou porque ela ficou envergonhada? Porque foi que ela saiu correndo de lá? Porque ela ficou... Ficou o quê, criança? Responda! Ela ficou envergonhada, gente. Que coisa feia que ela fez, né? E assim, esperamos que ela tenha aprendido a lição de não andar xeretando nas casas alheias. Escolha as alternativas que poderíamos usar no lugar de Caixinhos Dourado. Né? Se a gente fosse colocar um outro adjetivo para Caixinhos Dourado, que adjetivo seria esse? Caixinhos de ouro, poderíamos usar menina, princesa ou boneca. Quais desses adjetivos, né, dessas qualidades, digamos assim, ou dessas palavras, nós poderíamos usar no lugar de Caixinhos Dourados? Tem mais de uma alternativa aqui que poderia ser. Você vai me dizer quais.
Tempo. Acabou o tempo. Vamos lá? Caixinhos dourado poderia ser chamada de caixinhos de ouro, que nos dá a ideia de dourado, e também de menina. Né? A gente poderia substituir a menina muito curiosa, a menina muito danada. E lá no título a gente poderia botar caixinhos de ouro ao invés de caixinhos dourados. Inclusive tem livros que traz a história da Caixinhos Dourado com este nome, a Caixinhos de Ouro. Vocês já devem ter visto. Muito bem. O que aconteceu que mudou a rotina dos ursos? Aconteceu alguma coisa que mudou a rotina deles. Eles receberam uma visita, eles saíram para um passeio ou eles encontraram um estranho na casa? O que foi que mudou a rotina deles? Isso também, gente, é inferir informações lá dentro do texto. Então, qual é a resposta? Tempo. Acabou o tempo. Responderam? Vai, fala aí que eu estou ouvindo. Isso mesmo. O que mudou a rotina dos ursos foi eles encontrarem um estranho na casa deles, alguém que eles nunca nem tinham visto. Chegou lá, bagunçou, quebrou a cadeira, mexeu no mingau, mexeu nas camas. Isso mudou a rotina dos ursos. Vamos relembrando os elementos do conto Caixinhos Dourado e os Três Ursos. Vamos rever alguns elementos. O que é que nós temos? Nós temos os personagens que fazem parte do conto. Toda história, gente, ela precisa dos personagens para que ela se desenvolva, né? Tem que ter os personagens, a gente tem que estar falando de alguma coisa, certo? Os personagens da nossa história são os Três Ursos e a menina, né? A Caixinhos Dourado. No segundo momento aqui, vamos ver que toda a história, além dos personagens, precisa também do espaço. Não dá para acontecer no vago, tem que acontecer em um espaço. E o espaço da nossa história é a cabana e a floresta, né? Aonde a história se passa. A gente sempre bota um lugar. Então, quando você for escrever alguma coisa, um conto, fica focado nisso, olha. Tem que ter o quê, tia? Tem que ter personagens. Tem que ter o quê também? Tem que ter o espaço onde vai acontecer. Então, aconteceu na cabana, na floresta. E outra coisa que tem que ter é o conflito, né? Aquilo que vai quebrar a rotina. O que quebra a rotina, né? Para começar a se desenvolver os acontecimentos dentro daquele conto e que a gente possa realmente estar contando a história. Então, tem um conflito. Qual foi o conflito? Caixinhos Dourado entra na casa da família dos ursos. E isso quebra completamente a rotina dos ursos, certo? A Caixinhos Dourado come a comida dos ursos. Os ursos encontram o Caixinhos Dourado dormindo no quarto do ursinho. Então, isso aqui, ó, é o conflito. É aquilo que acontece, que a gente vai começar a desenvolver a história. Muito bem. E depois temos o desfecho, ou seja, o final da história. Como é que essa história acaba? Caixinhos Dourado corre rapidamente para fugir dos Três Ursos. Isso mesmo. Agora vamos construir um pequeno texto a partir dos elementos que relembramos, associando-o com as imagens da história. Então, vocês já estão craque nisso, eu tenho certeza. Caixinhos Dourado e os Três Ursos. Aqui o momento é que a Caixinhos Dourado chega e invade a cabana. A Caixinhos Dourado quebra a cadeira do bebê urso, deita na cama dos ursos. Os ursos voltam para casa, encontram Caixinhos Dourado dormindo na cama do bebê e Caixinhos Dourado foge, certo? Então, vamos lá. Vamos construir agora? Vamos construir para ver se você já está sabendo. Vamos lá? Certa vez, aí a gente começa assim, era uma vez, certa vez, né? Certa vez, Caixinhos Dourado passeava pela floresta e viu uma cabana, ó. Certa vez, Caixinhos Dourado passeava pela floresta, viu uma cabana. E o que é que ela fez? O que foi que ela fez? Ela percebeu
que estava vazia e então entrou. Muito bem. E em seguida, o que aconteceu? Assim que entrou, ela viu 3 tigelas de mingau e comeu. Muito bem. Olha só como essa caixinha dourada é danada, né? Ninguém tinha permitido para ela comer, mas ela comeu. Aí gerou o quê? Começou a dar mais desenvolvimento para o conflito. Muito bem. Em seguida, ela viu 3, o quê? Viu 3 cadeiras e sentou em todas, até que ela quebrou a cadeira do bebê urso. Percebeu que na casa haviam 3 camas. Olha só, lá no quarto. Ó, gente, sempre apoiada em imagens para que vocês consigam fazer. Certo? E resolveu tirar uma soneca na cama do bebê urso. Ela deitou em todas as camas, bagunçou as camas e resolveu tirar uma soneca na cama do bebê urso. Finalmente, os 3 ursos chegaram. Caixinhos se assustou e saiu correndo pela floresta. Conseguiram, né? Fazer? Muito bem. Essa aula, gente, nós vamos dedicar aos alunos do CEMEI Santa Bárbara. Um beijo, pessoal. Um beijo, tia Sara, a tia Lucilene, a tia Eloiano, o tio Francisco, que são do 1º ano, e mandaram aqui a foto das crianças. Então, manda tua foto lá para tua professora, que ela entra em contato comigo e a gente dedica a aula para você. Combinado? Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula e eu espero que você esteja aí nos acompanhando. Eu fico muito feliz de saber que você assiste às nossas aulas, que são preparadas com muito amor e carinho para vocês. Então, deixa eu dizer assim, ó, beijo, continua se cuidando. A pandemia ainda não passou não, tá, gente? Continue em casa, se você puder, e se for sair, use a máscara de proteção, continue lavando as mãozinhas com água e sabão e rezando assim para o Papai do Céu para que essa vacina chegue logo e a gente possa estar retornando às nossas aulas presenciais. Nós estamos com muita saudade de vocês, tá certo? Beijo no coração. Tchau, até a próxima aula.